Oi, tudo bem? Boa noite. A gente tá com a Luísa Ferraz, que também é minha avó, e a gente vai conversar um pouquinho com ela hoje sobre como foi a relação dela com o rádio na sua infância e na juventude. Boa noite, estou disponível para suas perguntas, Matheus Ferraz. Então, como era a sua relação com o rádio na infância e na juventude? Na infância, eu não lembro muito de ter relação alguma com o rádio, exceto realmente com o aparelho do rádio, que eu era pequena, claro, e meu avô tinha um rádio enorme, super curioso, e que eu adorava ficar mexendo e futucando no botão que, vamos dizer assim, ele ia para as rádios, né? Então eu gostava muito disso, até porque ele fazia um barulhinho, mas não de ouvir rádio, não de ouvir rádio. Mas a relação que eu tenho e lembrança da infância que eu tenho é essa. Na juventude você não escutava nada? Não, na juventude, claro, aí as coisas, vamos dizer assim, se ampliaram, né? E a relação dos jovens com o rádio era muito mais consistente, no caso, porque a gente ouvia rádio, fazia festinha em casa ouvindo rádio. Minha época de juventude estava assim no auge da Jovem Guarda, que foi um movimento capitaneado por Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderléa. Então a gente gostava demais de fazer festinhas e eventos baseados e ouvindo, embalados, na verdade, não é baseado, embalados com as músicas que lançavam através do rádio, eram lançadas através do rádio. Com os familiares tinha algum momento também? Com os familiares, não lembro, não tenho recordação disso não. Só lembro que antes de ter televisão, eu peguei essa época, né, de que só tinha rádio, não tinha televisão, na época da Copa do Mundo. São essas lembranças que eu tenho de ouvir rádio com minha família. Meu pai, minha mãe e quem estivesse na casa, né? Até que a televisão chegou e tomou um pouco o lugar do rádio. Do que você mais gostava do rádio de antigamente? Na verdade, se eu for fazer uma comparação entre o rádio de antigamente e o rádio de hoje, é assim, né? Na verdade, os rádios, as ondas eram AM, né? Era tudo AM. Então, o som não era legal, a qualidade não era legal, mas era o que a gente tinha, não conhecia outra coisa, então eu achava que estava bom. Depois que apareceu as FMs, as rádio FMs, então isso melhorou bastante. Então eu não tenho assim para dizer, eu gostava. Eu gostava, sempre gostei de ouvir música. E era através do rádio ou através de vitrolas. A gente comprava discos, né? LPs, na época a gente falava isso, que é long play. E a gente ouvia muita música através das vitrolinhas, e tinha umas vitrolinhas assim para a juventude mesmo, que já vinha ali as caixas de som anexadas na tampa da vitrolinha. Ou a gente ouvia muito vitrola, ou a gente ouvia rádio. Mas não tenho assim para dizer para você memória de que eu preferia alguma coisa no rádio, não. Eu adorava ouvir música, isso sim. Se tinha algum programa que você também assistia e gostava? Ou só as músicas mesmo? O programa que a gente ouvia, assistia, era exatamente a Jovem Guarda, né? Que, se eu não me engano, eu não lembro direito agora, mas se eu não me engano, era pela Rádio Tupi, que a gente ouvia esse tipo de música, que era... Ouvia muito Iê, 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 era Beatles, era... Então, essas coisas a gente ouvia pelo rádio, eram lançadas através de rádio, mas depois a gente comprava os LPs e ficava ouvindo na vitrola as músicas das nossas preferências. Entendi.
E além da Tupi, tinha alguma outra emissora que você teve bastante contato e se recorda ou só a Tupi mesmo? Não, eu morava na Bahia, né? Eu sou uma pessoa que eu morei a vida inteira em Salvador. Então tinha várias rádios. Rádio Sociedade, Rádio Aratu, Rádio Globo não tinha nessa época, mas tinha Rádio Tupi. Tinha várias rádios. E a gente ficava escolhendo qual era a melhor, né? Qual era que, na verdade, tinha uma playlist, que naquele tempo não se chamava playlist, mas que tinha uma playlist que se adequasse mais ao nosso gosto, da época. E você já chegou a participar de algum programa de rádio como ouvinte, ao vivo? Ouvinte? Isso. Não. Ouvinte ao vivo, não. Eu já cheguei a participar de programa de rádio, aí bem mais velha, já era dentista na época, e eu fui convidada para realmente ser entrevistada, e o assunto era odontologia, num programa de rádio. Mas na época da juventude, da infância, nunca, na verdade, participei de nada ao vivo em rádio, não. Como eu tinha, minha família tinha uma chácara no interior da Bahia, chamado São Gonçalo dos Campos, e lá tinha a rádio da igreja. Então, de vez em quando, a gente gostava de entrar na rádio e ficar brincando, mas nada que fosse relevante, nem que eu me lembre como importante na minha vida, não. Perfeito. Agora falando um pouquinho mais dos comerciais. Antigamente era muito famoso os jingles e tudo mais. E acredito que rolava bastante na sua época também. Você lembra de algum em específico? Eu acho que eu lembro um que era meu Deus, de uma caderneta de poupança que se chamava Abelhinha das Peb. Deixa eu ver se eu me lembro o jingle. Ai, não lembro, não lembro. Se você quiser eu posso procurar. Mas assim, eu não lembro não. Tinha vários jingles, tinha sim. Tinha alguns jingles e a gente gravava, na verdade, decorava isso, né? Acabava entrando na cabeça porque repetia tanto. E a gente, qualquer coisa, cantava esses jingles. Eu vou tentar me lembrar, mas aqui assim não tô lembrado não. E isso até se revertia em venda depois, né? Sim, claro. Então, você citou um pouquinho do primeiro aparelho, da sua lembrança ali na infância. Você lembra como ele era? Você consegue descrever ele? Consigo. Era tipo um móvel, parecia um móvel. Não parecia um rádio, parecia um móvel. Era de madeira. Eu até lembro da madeira, que era uma madeira marrom, amarronzado assim. Parecia sei lá, parecia uma madeira tipo jacarandá. Tinha um visor que acendia, e quando a gente ligava o rádio, ele fazia um som característico, e toda vez também que a gente mudava de estação, ele também fazia um som característico e era arrastado. Então isso era o que me encantava, porque é como se você tivesse, tipo, se você rolasse o botão com rapidez, e soltasse o botão, ele continuava andando sozinho, até a velocidade dele diminuir, entendeu? Então isso é que, na verdade, me encantava. Ele ficava na mesa de cabeceira de meu avô, que adorava ouvir rádio, porque ele ouvia vários programas. Deixa eu ver se eu lembro de algum programa que meu avô assistia, mas eu acho que A Hora do Brasil é um programa muito, muito antigo, que toda vez, em todas as rádios, uma hora, contando todas as notícias que aconteciam, e meu avô ouvia muito esse programa. Então, na verdade, às vezes eu estava na casa de meu avô e dormia com ele. E ficava ouvindo também, né? Mas assim, não prestando atenção. Eu ouvia porque ele estava ouvindo, mas não, eu estava pensando em outra coisa. E o que de mais marcante você ouviu pelo rádio? Teve algum momento histórico? Teve algum acontecimento importante para o Brasil que você se lembre? Você já citou a Copa do Mundo com sua família, mas tem alguma coisa nessa linha? Ó, eu acho que os eventos políticos que marcaram a minha vida, eu acho que eu já estava assistindo na TV.
Agora eu falei de TV, eu lembrei também que uma das coisas que a gente ouvia no rádio, e agora eu lembro que eu ouvia assim, com a, com a cozinheira da casa de meu avô, que era novela. Novela no rádio, imagine. Você tinha aquela imaginação de como eram os personagens, mas eu não conhecia personagem nenhum. Eu lembro que eu assisti uma novela, se eu não me engano, foi O Direito de Nascer, que depois apareceu também na televisão. Acho que foi uma das primeiras novelas que apareceram no Brasil na televisão. Então isso também é uma coisa assim, mas fato marcante, eu acho que só Copa do Mundo, porque as outras, vamos dizer, datas importantes que marcaram minha juventude, né? Quando eu comecei a me entender como gente, e a perceber como era a questão política, a questão brasileira, enfim, isso tudo já veio para a televisão, já não era mais rádio. Entendi. A gente sabe que o rádio perdeu muito espaço, né? Pro Spotify, para todas as questões do streaming. Você continua ouvindo rádio atualmente? Não, eu na verdade assim, acho que realmente a Spotify é, tomou muito espaço do rádio em si, mas eu gosto muito de ouvir rádio quando eu estou no carro. Eu ouço rádio toda vez que eu estou no carro, eu ouço rádio e eu prefiro não conectar com Spotify ou qualquer outra emissora de comunicação e prefiro ouvir o rádio porque eu acho que ainda no rádio, além de vez em quando dar notícias, eles trazem as músicas novas, né? Os lançamentos também. Sim. E aí você conhece através do rádio e aí sim eu vou para o Spotify pesquisar. E acho que isso é bacana. Por exemplo, sei lá, gosto de uma música, aí geralmente as rádios elas dizem quem é o cantor, né? Quem é o compositor e o cantor. E aí por causa disso, depois eu vou no Spotify ver se eu gosto de outras músicas desse mesmo cantor. Entendi. Podcast, você escuta atualmente? Todo dia eu ouço podcast, todo dia. Eu gosto dos podcasts políticos. Eu, na verdade, eu pinto cerâmica e enquanto eu tô ali quietinha pintando, eu tô ouvindo podcast. Adoro o assunto de Natuza Neri. Gosto de ouvir podcast da CNN com Guga Chakra. E gosto de... ouço Mamilos, que é um podcast bem bacana, assim, sobre generalidades, mas ligado à mulher, né? Porque olha o nome, Mamilos. E assim, às vezes não dá tempo de ouvir mais outro. Mas tem um podcast hoje em dia, se eu não me engano, o nome é Bom Tempo. Bons Tempos, eu acho que é Bons Tempos. Que cada vez tem um convidado ou dois convidados. O último que eu assisti foi com Marcelo Serpa e Zélia Duncan, que foi maravilhoso. Muita coisa eu não sabia da vida deles dois e fiquei super assim, foi bom, aprendi muita coisa. E é isso. Eu gosto muito de podcast. Eu acho que hoje em dia ele é muito informativo, muito, muito, muito importante para a gente saber de política, para a gente ter uma opinião formada. E é isso. Perfeito. Muito obrigado, Luísa, pelo seu tempo e pelas respostas. De nada, Matheus. Estou sempre disponível.